Nos últimos anos, temos assistido a uma evolução importante no tratamento jurídico dos contratos. Com uma nova perspectiva de proteção da pessoa humana, com uma preocupação com o exercício dos direitos garantidos na Constituição, vem se falando agora na função social dos contratos. Significa, portanto, que o contrato já não é mais um ambiente de ajuste apenas e tão somente de interesses das partes. Evidentemente, além do interesse das partes, o contrato deve atentar também para não causar prejuízo à coletividade. Dessa forma, o contrato tem de cumprir uma função social. Em palavras muito claras, a função social do contrato significa a impossibilidade que um contrato entre duas partes prejudique terceiros e que o contrato entre duas partes prejudique a própria coletividade. Dessa forma, já se percebe que na função social do contrato está presente, está repousando o conceito de terceiro ofendido. O terceiro ofendido seria aquele que, eventualmente, viesse a ser atingido por um contrato. Exemplos muito importantes são contratos que violam os interesses ambientais. Outro exemplo são os contratos que violam a defesa do consumidor ou mesmo o exercício de direitos pelas pessoas com deficiência. Todos esses contratos que violam direitos de terceiros estão violando, em outras palavras, a função social dos contratos. Mas, além disso, além de uma preocupação externa, a função social dos contratos também traz uma preocupação interna. Esta preocupação interna é a garantia da dignidade dos contratantes. Dessa maneira, toda e qualquer cláusula contratual que eventualmente atente contra a dignidade de um dos contratantes é uma cláusula atentatória à sua função social. Um exemplo muito comum são os contratos de plano de saúde. Os contratos celebrados para assistência de saúde, com planos de saúde, são exemplos de contratos que eventualmente afrontam a dignidade do contratante. Um exemplo comuníssimo são as cláusulas limitadoras do tempo de internação hospitalar. Essas cláusulas limitadoras do tempo de internação hospitalar, prevendo que o segurado somente terá direito a um determinado número de dias de internamento, essa cláusula viola a função social do contrato e, por consequência, é uma cláusula nula. O Ministério Público tem legitimidade para reclamar a nulidade dessas cláusulas que violam a função social do contrato, sempre que disserem respeito a direitos coletivos, como os direitos ligados à saúde, ao meio ambiente, à defesa do consumidor e à proteção das pessoas com deficiência. Em todos esses casos, a questão deve ser levada ao promotor de justiça para que ele possa ajuizar a ação cabível e com isso reconhecer a nulidade da cláusula contratual.